Esta notícia que, por incrível que pareça, e eu achei que hoje de manhã, ao abrir o meu jornal, porque eu leio o jornal em papel todo, vocês acompanham, quando eu acordo, estou com o cabelo despenteado, estou de pijama, eu tenho lido o jornal com vocês. E eu confesso que eu fiquei surpreso, negativamente surpreso, de não ter encontrado esta notícia no jornal. Porque é uma notícia que veio à tona até por veículos de comunicação de grande porte, como a CNN, o R7, do grupo Record de televisão, que é as imagens internas. E vamos colocar isso no rodapé para que as pessoas se situem desta notícia. As imagens internas do Ministério da Justiça relativas ao dia 8 de janeiro não existem mais. É isso mesmo que vocês ouviram. A CNN apurou que os arquivos, as imagens captadas pelas câmeras internas do Ministério da Justiça, que é comandado por Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as imagens captadas, o arquivo com as imagens captadas do dia 8 de janeiro pelas câmeras internas do Ministério da Justiça não existem mais. E a CNN apurou que esses arquivos ficam armazenados apenas por 15 dias no sistema. 15 dias. A CPMI do Congresso Nacional pediu, no mês passado, 7 meses depois. E mesmo quando ela pediu, vale lembrar, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, fez um somebody love. Falou, vou mandá-la, não vou mandá-la, vou mandá-la, não vou mandá-la, tem inquérito sigiloso, não vou mandá-la, tem que pedir para o STF, não vou mandar. Como se uma determinação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga, ou pelo menos pretende investigar, o 8 de janeiro, como se os poderes dessa comissão, poderes esses dados pela Constituição Federal, não tivessem poder coercitivo, um poder judicial. É como se um juiz mandasse, é como se uma sentença mandasse, eu quero essas imagens. Ele não podia se negar. Mas, agora, as imagens sumiram. Sumiram. E eu lhes pergunto, por que Flávio Dino disse que não ia ceder as imagens? Por quê? Como ministro da Justiça e da Segurança Pública, há de se concluir que ele sabia muito bem se isso é verdade, se o apurado pela CNN Brasil é verdade. O que é verdade? O fato de que o armazenamento dessas imagens, elas duram 15 dias. Por que ele respondeu que não cederia? Porque está no inquérito sigiloso. Essas imagens existem ou não existem? Estão fazendo troça com o povo brasileiro mais uma vez. Essas imagens, né, da área interna do Ministério da Justiça, e esta é a notícia publicada no portal da CNN, ela diz o seguinte: a reportagem conversou com integrantes do Ministério e com investigadores e descobriu que as imagens do circuito de segurança da pasta ficam armazenadas por apenas 15 dias no sistema. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro pediu as gravações lá no mês passado. Como a solicitação foi feita 7 meses depois do ocorrido, as imagens já não existem mais. A reportagem ainda diz, apenas 2 câmeras. O presidente da CPMI, o Arthur Maia, chegou a ameaçar entrar com queixa-crime contra Flávio Dino, caso as imagens não fossem disponibilizadas. O ministro respondeu então que as imagens tinham
que ser solicitadas à Polícia Federal, detentora das imagens do inquérito que investiga os ataques às redes às sedes dos três poderes. A Polícia Federal, por sua vez, entregou as imagens aos parlamentares, no entanto, apenas de 2 câmeras, o que desagradou a CPMI. Mas a CNN apurou que são apenas essas que existem. Integrantes da pasta disseram à CNN que até procuraram em outros pontos, mas de fato, as imagens das câmeras internas não ficam no Ministério. Apenas as câmeras do lado de fora do Palácio da Justiça, na parte de cima, que existem. Essas foram entregues à CPMI. Bom, meus senhores, como dizia algum bordão de algum personagem de TV, que eu não lembro qual é, chupa essa manga. É esta a sensação que eu tenho. Porque eu sou uma pessoa que estudou muito na vida. Eu não tenho dificuldade de compreender textos. A minha capacidade de compreensão das coisas é uma boa capacidade de compreensão. Acredito que seja, porque senão não teria sido aprovado nas teses que eu defendi. Eu não teria conseguido os títulos acadêmicos que eu consegui. Então a minha capacidade de compreensão é boa. Mas eu confesso a vocês que eu não compreendi quase nada desse vai e vem que a reportagem nos traz. A emissora apura que as imagens, elas ficam armazenadas por apenas 15 dias. Por apenas 15 dias. Elas dizem que as imagens estavam já na posse da Polícia Federal. Elas falam de câmera interna e câmera externa, falam que 2 foram entregues e não dá para entender nada. Nada. Não dá para entender nada. Como é que as imagens duram 15 dias? Vamos prestar atenção na notícia, tá? Elas ficam armazenadas por 15 dias no sistema, certo? A CPMI pediu as imagens. O Flávio Dino falou que não entregaria porque isso está numa investigação sigilosa, como se ele pudesse se negar a entregar. Não entregou. Ganhou um tempo. Ganhou um tempo. Agora, o que aconteceu? A Polícia Federal, ela entregou a imagem de apenas 2 câmeras. Por que é que a matéria, ela diz, a PF entregou as imagens de apenas 2 câmeras e ela diz, mas são apenas essas que existem. O correto seria dizer entregou as imagens das únicas 2 câmeras que existem, ou de todas as 2 câmeras que existem, e não apenas, porque se é apenas quer dizer que tem mais. Aí os integrantes do Ministério disseram para a CNN que procuraram em outros pontos, caça-câmera. Eles não sabem onde tem câmera no Ministério da Justiça. Aí falam que as imagens das câmeras internas não ficam no Ministério. Então tem câmera interna. As 2 externas foram entregues. Aí, ou seja, procuraram câmera interna e não acharam ou procuraram câmera externa e só acharam 2? E se tem câmera interna, como diz a reportagem? Porque se eles dizem que as imagens das câmeras internas não ficam no Ministério, onde é que elas ficam? Por que não se responde isso? Quando não se responde isso, você faz o quê? Você insufla a população a achar que algo está sendo escondido com relação ao 8 de janeiro. Algo está sendo escondido da população com relação ao 8 de janeiro. E quando
perfis da direita, comentaristas da direita, começam a tratar desse assunto como se existisse, de fato, uma tramóia, autoridades públicas vêm e taxam essas pessoas de golpistas. Me desculpem, senhores, mas golpistas são os senhores. Golpistas são os senhores. Os senhores que negam um pedido feito por uma comissão parlamentar de inquérito. Porque ela tem poder de ordenar, como um juiz tem o poder de ordenar. Não são vocês que vivem dizendo por aí que decisão judicial se cumpre? Pois bem, a decisão de uma CPMI tem o poder de uma ordem judicial, então cumpram. Não cumpriram. E as câmeras internas? Não basta uma resposta porca como essa. Uma resposta que diz: ah, não fica aqui, fica onde? Dê a resposta por inteiro. Ou vocês são incapazes de administrar o imóvel que lhes é confiado? E já que nesse Brasil, neste momento, nós estamos confundindo instituições com instalações físicas, o ministério que já é conhecido do PT. Afinal de contas, Lula foi presidente por 8 anos, Dilma foi presidente por 6. Tivemos uma equipe de transição que meu querido amigo Emílio Surita, na sua inspiração cômica, divina, iluminada, chama de carreta furacão, e de fato foi só a carreta furacão. Por quê? Que resposta porca é essa? Parece aquele desenho que Kiko faz para o professor Girafales. Ele lhe entrega um papel e branco, ele pergunta: o que é isso? É uma vaca comendo no pasto. Cadê o pasto? A vaca comeu. Cadê a vaca? Foi ao banheiro. É esse nível de piada. É esse nível. Até a minha Siri está revoltada aqui. É esse nível de... E o legal é que quando eu falo ei Siri, eu fico 20 horas e ela não responde a Siri. Eu fico, ei Siri, ei Siri, ei Siri. Ela não responde. Agora que eu não falei nada, eu tô falando de coisa séria, vem a Siri e fala... A Siri me trata igual o Ministério da Justiça está tratando o povo brasileiro. Que resposta é essa? Ah, não fica aqui. Então fica onde? Onde fica? Cadê essas imagens? Ah, mas essas imagens que não ficam aqui são essas, que com 15 dias elas somem do sistema, porque imagens novas são gravadas em cima. Ah, é assim então? Vocês não separaram essas imagens em 15 dias? Por quê? Por que não separaram? Ah, não, porque não nos foi pedido. Ah, que legal. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Depois do dia 8 de janeiro, acompanhe esse raciocínio. Com o dia 8 de janeiro, o que é que aconteceu no Brasil? Houve intervenção federal no Distrito Federal. O governo Lula tomou as rédeas do Distrito Federal. Foi ou não foi? Foi. Quem foi nomeado interventor do Distrito Federal? O número 2 do Ministério da Justiça. A pessoa de confiança do Flávio Dino. E quem é que passou a realizar as investigações? Foi a Polícia do Distrito Federal? Não. Com a decretação da intervenção, quem passou a cuidar da investigação foi a Polícia Federal. E a Polícia Federal, ela é subordinada a quem? Ao Flávio Dino. Não deveria ser, mas parece que é. E se não for, é uma instituição de Estado que está debaixo do guarda-chuva do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Logo, senhores, porque o número 2 do Ministério da Justiça era
o interventor do Distrito Federal, porque a Polícia Federal, que é um órgão que está alocado sob o Ministério do Flávio Dino, era o responsável pelas investigações, como é que eu posso ousar dizer que, nós não lembramos de pedir essas filmagens das câmeras internas, porque nós não pedimos, nós achamos interessante, então, perdeu a oportunidade. E agora, o que pode acontecer? Isso não cola. Poderia até colar, se não fosse decretada a intervenção federal no Distrito Federal. Se o Lula não tivesse falado, nós vamos agora cuidar do Distrito Federal para resolver esta aula de zumba que virou Brasília. Se o ministro Alexandre de Moraes não tivesse afastado, sem base legal nenhuma, ninguém entendeu até hoje como isso foi possível de acontecer, o governador Ibanez Rocha. E uma vez que a Polícia Federal de Flávio Dino, e porque é assim que o presidente Lula trata a Polícia Federal, como a Polícia Federal de Flávio Dino. Porque ele fala, quando ele quer alguma coisa da Polícia Federal, ele fala, eu vou mandar o Flávio Dino fechar, eu vou mandar o Flávio Dino abrir, eu vou mandar o Flávio Dino fazer e acontecer. Quando o Flávio Dino só poderia fazer um requerimento para que o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, determinasse uma ação. Mas, se essa Polícia Federal, segundo Lula, do Flávio Dino, bobeou com as câmeras internas do Ministério de Segurança Pública e Justiça, que é o ministério onde está o Flávio Dino, não é possível. Não é possível uma bobeada dessa. E, se o Flávio Dino já soubesse do que foi constatado na reportagem da CNN de ontem, ele deveria ter dito, olha, as duas câmeras de segurança externas estão na Polícia Federal. Ele não poderia nem dizer que é sigiloso. Não, vou entregar, mas já está lá. Mas ele deveria ter falado também das câmeras internas. Olha, e as imagens internas não temos. Em que isso implica? Quais crimes eu posso estar falando com isso? Eu posso estar falando de alguns crimes. Eu posso estar falando do crime de supressão de documentos, senhores. É um crime que está no artigo 305 do Código Penal Brasileiro. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o documento é público, que é o caso das imagens públicas, reclusão de 1 a 5 anos. E se o documento é 2 a 6 anos, se é público o documento, que é o caso, e se o documento é particular, de 1 a 5 anos. E nós estamos falando aqui de documentos públicos. Mas quais outros crimes também nós podemos falar? Eu vou pedir para a produção só o seguinte, deixa os temas dos us atrás, porque senão fica muita informação para quem está nos assistindo, e eu prefiro só o logo, tá? E se puder colocar a tarja com o assunto, eu lhes agradeço demais, meus amores. Além da supressão de documento, que é algo para se analisar, é algo para ser investigado, houve ou não houve supressão de documento? Porque o ministro, ele é responsável, ele deve saber. Presume-se que ele saiba o funcionamento das coisas. Logo, ele deveria, sabendo das coisas, pedir que isso fosse gravado, separado. A Polícia Federal tem por obrigação requisitar essas imagens. Se ela já tinha as externas, por que não as internas? Quem responde essa pergunta? Se a Polícia Federal, de posse das imagens externas, sabia
que existiam mais câmeras no local, por que não as requisitou? E se as requisitou, elas foram entregues? Se não foram entregues, sob qual justificativa? Por que é que nós só descobrimos agora, 7 meses depois?